Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2024. E nesse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. A lição de hoje é a lição de número 11 com o tema Revelações sobre o tempo do fim. A lição de hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 8 do livro do profeta Daniel. Lembrando que você precisa ser um assinante do ebedemfoco.com. Isso mesmo, você que usa slides da revista CPAD na sua escola bíblica. Seja um assinante do ebedemfoco.com e tenha slides da revista CPAD totalmente baseados na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados, slides editáveis que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui. É isso mesmo, por isso que eu disse que você precisa ser um assinante do ebedemfoco.com. Porque sendo um assinante do ebedemfoco.com, você tem uma quantidade de conteúdos em um só lugar, com a melhor qualidade, para você economizar no seu tempo, para você ter muito conhecimento e para você ministrar uma aula com excelência na sua escola bíblica. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Acesse o site ebedemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal está em Daniel capítulo 8 e verso 10, que nos diz: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Este verso está retratando de quem apareceu para Daniel para explicar esta visão. Nós iremos ver no decorrer da lição que o anjo Gabriel veio até Daniel para explicar a visão que ele tinha tido naquele dia. O resumo da lição nos diz: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas, quando ouvem falar sobre as coisas futuras, elas tendem a receber esta mensagem e reagir com certas preocupações, medo e até um certo pânico. Entretanto, para o cristão, não há outra reação quando nós falamos das coisas futuras, senão de esperança, porque nós temos plena certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A gente pode ter uma certa angústia, a gente pode ter uma certa preocupação com a condição do mundo, com a condição das pessoas no seu pecado. Mas quanto a nós que estamos em Cristo Jesus, que somos salvos em Cristo Jesus, não há desesperança, pelo contrário, há uma forte esperança, pela certeza de que o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, está no controle de todas as coisas. O texto bíblico dessa lição se encontra em Daniel capítulo 8, verso de 1 a 6.
Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você leia o capítulo 8 de Daniel por inteiro para entendê-lo. Nossa introdução. Nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão narrada por Daniel, nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão narrada por Daniel descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão aos impérios Medo-Persa e Grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do Anticristo nos tempos do fim. Esta visão de Daniel, diferente dos sonhos de Nabucodonosor, que havia uma necessidade de interpretação por parte de Daniel, o próprio anjo de Deus deu a Daniel, e nós temos nos textos, a explicação e os significados destas visões que ele teve. O que é muito interessante é que a história provou que estas mensagens eram verdadeiras, que estas visões eram verdadeiras, como por exemplo, esta questão da união dos impérios Medo e Persa, a existência e também as sucessões dos impérios Medo-Persa e Império Grego. Além disso, a história de Antíoco Epifânio, que também é algo que dentro do contexto bíblico, das revelações bíblicas, das profecias bíblicas, é algo extraordinário, sensacional, como este rei que historicamente, pelo menos em termos de poder político e de poder militar, era um dos menores, mas ele fez coisas que ficaram marcadas na história, especialmente quando o contexto é o contexto judaico. Primeiro ponto, a visão de um carneiro e um bode. Características da visão. Esse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, vai ser um pouco mais histórico, um pouco mais narrativo. Não há muito que se aplicar aqui, é apenas explicar o contexto e a ideia da profecia, mas que a própria revista já faz, porque não há muito o que discorrer. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, Então, ainda quando o governo de Babilônia ainda estava na linhagem de Nabucodonosor, por volta de 550 a 549 a.C., meio século antes de Cristo. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos, nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Nós vemos aqui que algumas vezes esta visão ou algumas visões que os profetas tinham, eles viam com os próprios olhos ou eram em formas de sonhos, e esta que Daniel teve é um pouco diferente, era de fato uma revelação, algo bem profundo e algo que causou em Daniel um certo cansaço, um certo trauma de tão forte e de tão importante que eram essas revelações. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na cidade de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Maioria, não só a maioria dos imperadores, mas até hoje muitos presidentes, líderes de nações têm suas casas de inverno, casas de verão, onde eles, casas de passar o final de semana, campo, fazenda, Todo líder tem isso, até por uma questão de segurança também. Muitas vezes estas cidades ou cidadelas era uma forma de criar uma certa confusão nos inimigos, para eles não saberem onde estava aquele líder naquele momento ou em um determinado momento ou determinada época do ano. Então, nesse caso,
o vislumbre profético de Daniel, Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. A expressão cidadela alude a um local específico, né? Referindo-se a uma fortaleza situada em um lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Ele não estava, né? Daniel não vê isso acontecer como se fosse em Babilônia, porque na verdade, quando essas coisas aconteceriam, né? Esse momento do governo de Beltesazar com certeza já haveria terminado. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Daniel teve sua visão, mas como era algo, e de fato era algo muito surrealista, né? Algo muito profundo, que o próprio Daniel vai dizer que ele passou mal por causa dessas visões. Então, ele tem ali o suporte do anjo Gabriel que Deus manda para ampará-lo e também para explicá-lo. Isso é muito importante lembrar que os servos de Deus não estão sós, né? Como diz um certo pregador, pastor Josué Martins, lá de Belo Horizonte, em uma mensagem muito interessante, ele diz: aquele que chama é aquele que nos põe de pé. Aquele que nos chama para o ministério é aquele que sustenta o nosso ministério. Então Deus, quando nos chama para fazer a sua obra, Ele não nos desampara. Você professor, você pastor, presbítero, líder que está ouvindo essa aula, fique com essa palavra. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. Nós cometemos muitos erros em lideranças de igreja pensando que são as nossas ideias que vai transformar a vida das pessoas. Especialmente a gente que lida com jovens, a gente pensa que o nosso trabalho como jovem, as nossas estratégias vai mudar a história, a vida desses jovens. É óbvio que a gente precisa ter estratégia, precisa ter boas ideias, mas a gente precisa entender que quem sustenta a obra, quem sustenta tudo isso é Deus. E nós vemos isso ele fazendo através de Daniel. Segundo subtópico, o carneiro. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía duas pontas, né, ou dois chifres, simbolizando o Império Medo-Persa, né, a união de dois. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. O anjo Gabriel explicando para Daniel o que significava aqueles dois chifres, né? Aquelas duas pontas, aqueles dois chifres naquele carneiro. Os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representam a história destes dois impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. A visão que Daniel tem, né, de um animal, e esse animal tem dois aspectos que diferem, né, o que chama a atenção. Dois chifres grandes, entretanto, um destes era maior que o outro e representava algo importante. E aqui no último slide está explicando: os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representam a história destes dois impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida, um maior do que o outro, e que seria a união de dois grandes impérios e se tornaria este tão famoso e tão extenso império naquela época. O chifre mais alto aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente, né? Tornou-se maior. Daniel 8:3, por exemplo, diz: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e um dos chifres era altos, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último, né?
cresceu depois, foi superior ao que estava, né? Isso se tratando, como nós vemos aqui, do reino Medo, né? Que se tornou maior, né? O chifre mais alto aponta, melhor, o reino persa, né? Que o chifre mais alto aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior, né? Que veio depois, que se consolidou depois do reino Medo, tornou-se maior do que o reino Medo. Terceiro subtópico, Ciro o Grande. Esse foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías, Isaías 44, 28 e também 45, 1, que Deus levantou para colocar fim ao período de exílio dos judeus na Babilônia. Deus, como nós falamos no início lá, Deus está no controle de tudo. A ascensão desses impérios tinha seus propósitos e Deus faz questão de dizer que ele estava usando Ciro, que Ciro era seu servo. Esdras, capítulo 1, verso 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, né? Deus despertou, ele assume o trono e ele então, olhando, fazendo a leitura das crônicas do reino, ele encontra que de fato tinha esta promessa, que Deus desperta seu coração para restaurar o povo à sua terra. Isso porque Deus é soberano e usa quem ele quer para cumprir os seus desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. De acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Esse ponto geralmente é um ponto muito polêmico. Por que Deus usa alguém perverso para corrigir ou para salvar o seu povo? E Deus sempre fez isso na história da humanidade. Deus fez isso no Egito, Deus fez isso em Canaã, Deus fez isso na Babilônia, Deus fez isso na história do seu povo. Por exemplo, o profeta Abacuque registra algo que é interessantíssimo nesse sentido, né? Abacuque ora a Deus dizendo: olha, Senhor, a terra está em completa violência, depravação, miséria, exploração do povo, do pobre. Está uma coisa abjeta, nojenta, grave. Faça alguma coisa, Senhor, por amor de teu povo. E Deus responde: não se preocupe, Abacuque, eu vou mandar os caldeus para corrigir tudo isso. E Abacuque fica espantado, tipo, como que o Senhor vai enviar um povo violento para corrigir o povo de Deus? Mas Deus sabe o que faz. E é importante que a gente entenda que toda a criação é de Deus e toda ela é instrumento de Deus para seus propósitos. A questão é que nós não conhecemos os propósitos de Deus, mas nós devemos nos render à soberania de Deus. Alguém, como eu disse, pode questionar como Deus pode usar pessoas ímpias para abençoar seu povo, pessoas ímpias para corrigir seu povo. Todas as criaturas da face da terra e de todo o universo são instrumentos de Deus para a sua glória, e nós devemos entender isso. É como aquela história da mulher que orou e pediu a Deus porque ela estava passando fome, não tinha nada para comer, nada na sua casa, para os seus filhos, para a sua família. E um ateu pegou e disse: eu vou fazer uma compra e vou entregar para essa mulher. E chegar lá, eu vou dizer para ela que foi Satanás que mandou para ela, para ver o que ela reage. E aí, então, ele faz essa compra e leva para a mulher, bate na porta, entrega para a mulher na porta, e a mulher recebe alegremente, agradece e coloca as coisas para dentro.
E então ele pergunta: você não vai perguntar quem foi que mandou? E ela, cheia da graça de Deus, diz: não importa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E aquele homem fica sem nenhuma ação, porque de fato é isso. Toda a criação na existência é instrumento de Deus, e Deus vai usá-los, né, para a sua glória. Nós é que ficamos aqui fazendo conjecturas, inventando coisa, mas não, gente, nós precisamos entender: o nosso Deus é soberano, Ele é Senhor de tudo que existe, porque Ele é Criador de tudo que existe, e tudo que existe satisfaz a sua vontade. Filho do rei persa Cambises, Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, atual Turquia, de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância, né? Os reis daquela época, eles tinham suas religiões, mas basicamente o que mais importava para eles era a questão de expansão territorial, era o poder militar, né? E o que importava, o que ia para as crônicas, né, para os textos de filosofia, para os poemas dos poetas daquela época, era o poder militar, a capacidade de expansão, de conquista. Não estava tão ligada a questões ideológicas, ainda que isso sempre existiu, mas não era a coisa principal. Por isso que muitos, não apenas os medo-persas, né, não apenas os persas, mas muitos outros reinos, né, muitos outros imperadores, eles conquistavam determinados territórios, mas o que eles estavam atrás era de dinheiro, era de poderio militar, era de fama, pelo domínio, pela conquista. Então eles deixavam, até como uma forma de deixar essa localização, né, essa nação em paz e não gerar conflito e nem revolta. Então muitos deles deixavam o povo viver lá na sua religião. O que eles não podiam era se voltar contra o rei, deixar de pagar impostos e assim por diante. Mas essas questões eram relativamente toleradas por muitos imperadores. E Ciro era alguém que, levantado por Deus, tinha um propósito específico. Por isso, a questão do domínio religioso ou ideológico não estava especialmente relacionado a Israel nas pautas de Ciro. Segundo tópico, o bode e o pequeno chifre. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia. O verso 21 diz: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O anjo Gabriel explicando para Daniel a visão. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, rei da Macedônia, 356-323 a.C. Que, aliás, esse é um personagem da história amplamente divulgado pela mídia, pelo cinema, muitos filmes, livros. Amplamente conhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido na época. E como eu acabei de dizer sobre Ciro, Alexandre o Grande tinha sim a preocupação da helenização por onde ele passava, da filosofia grega, mas a coisa que mais importava para Alexandre Grande era a expansão do seu território. Ele queria ficar conhecido como conquistador. Era a época dos guerreiros, né? Como eu sempre digo, a história tem seus momentos, e esse momento da história era o momento dos guerreiros. Então, este homem, ou ele seria um grande filósofo, ou ele seria um grande guerreiro. E Alexandre o Grande era um grande guerreiro, foi um grande guerreiro, e por isso ele ficou tão famoso. Educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reino, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Esse império de Alexandre o Grande sempre foi
causa, né, motivo de estudo, né, de admiração por parte dos historiadores, como ele conseguiu algo em tão pouco tempo. Pouco mais de 30 anos, ele era um jovem, muito jovem, ele já era senhor de quase todo mundo conhecido naquela época, era o maior imperador da terra naquele momento. Então ele surgiu de forma muito rápida e ele conquistou muito rápido, com muito poder. Era um homem profundamente habilidoso nas artes militares, tanto como líder como guerreiro. E aqui nós vemos alguns detalhes, né, como o comentarista faz questão de dizer aqui: o animal surgiu voando, flutuando, sem trocar no chão. Tá? É esta a visão de Daniel. E isso mostra que ele foi muito rápido, ele era muito feroz, ele conquistou muito rápido, um homem muito habilidoso. E a história mostra isso, a história prova isso. Depois vocês podem estudar um pouco sobre Alexandre o Grande, vocês vão perceber que é uma história sensacional, é uma história brilhante, tem vários best-sellers aí sobre Alexandre o Grande e filmes também. Segundo subtópico, os 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor, que é uma morte profundamente misteriosa, né? Que até hoje não se sabe exatamente de que Alexandre o Grande morreu. É uma série de especulações. Dizem que ele pode ter pego uma enfermidade nessas batalhas dele aí pela Índia fora. Outros dizem que ele pode ter sido envenenado. Outros dizem que ele pode ter sido punido por Deus. Outros, né, da cultura politeísta dizia que ele poderia ter sido punido por algum outro Deus, por alguma coisa que ele fez. O fato é que ele morre ainda muito jovem, né? 33 anos de idade, e morre sem deixar um sucessor familiar, cumprindo-se a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade. Daniel 11:8. O ter sido quebrado, diz o texto, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. E isso aconteceu exatamente como a profecia falou. Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois da sua morte, que, como eu falei, é uma morte misteriosa, ninguém até hoje consegue de fato explicar, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. O império foi então dividido em 4 partes, exatamente como a profecia previa, cada uma governada por um de seus generais. E óbvio, nem sombra da vastidão do império de Alexandre, muito menos no poderio de Alexandre. Então, essa divisão, né, essa quebra, o reino foi de fato quebrado e se tornou muito menor do que um dia já foi. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último reinou incluindo a Judéia naquela ocasião, e será ele o palco da sequência da profecia, né? Acaba que nesse momento o texto, né, da profecia dirige-se para um personagem, porque esse personagem está diretamente ligado com o povo de Deus. O pequeno chifre, eis a questão. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres, né? Tinha 4 chifres, e de um desses 4 chifres, nesse 4º chifre, nasce um pequeno chifre, que cresce rapidamente e se lançou contra o exército do céu, ou contra o povo de Deus, profanando o santuário. E historicamente esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, 215 a 162 a.C., pertencente à dinastia Seleucida. Olha só, para a gente entender melhor.
Alexandre o grande, né? O grande império, o líder do grande império. Ele morre e o império é dividido em quatro. Desses 4, para a história do povo de Deus, a ênfase é em Seleucida, né? Do reino dele nasce, né? Como o texto diz aqui, tinha 4 chifres, e de um dos 4 chifres, um desses 4 chifres começa a nascer outro chifre, um chifrezinho pequenininho, que é Antíoco IV, Antíoco Epifânio, que é um verdadeiro demônio na história do povo de Deus. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco. Seleuco IV Filopátor, em meio às intrigas e disputas. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, reinando de 175 a 164 anos. Olha só, Antíoco IV, mas quando ele assume, ele coloca Antíoco Epifânio, que traz a ideia de eu sou Deus manifestado. Deus se manifesta em mim, mas não era. Nós vamos aprender isso mais para frente. Vamos lá. Dotado de um temperamento cruel e sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Em uma de suas campanhas militares, invadiu Jerusalém e profanou o templo conforme a visão de Daniel. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Posteriormente, proibiu as práticas religiosas judaicas. Isto deu lugar à revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu. Antíoco Epifânio, ao conquistar Israel, ao conquistar Judá, ao conquistar Jerusalém, ao conquistar o templo, ele profanou o templo. A história diz que ele, Antíoco Epifânio, sacrificou um porco no altar do sacrifício de Deus e fez parar o sacrifício. É por isso, e nós vamos ver isso daqui a pouco, que Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo. Parece que na história de Israel, nem mesmo Nabucodonosor, com sua violência, e outros com sua violência, tinha tanto interesse em profanar a religião judaica como Antíoco Epifânio. Ele, quando conquista Jerusalém, ele tinha um objetivo, um alvo: profanar o templo de Deus. O ódio dele era contra Deus. É por isso que nas profecias de Daniel e do Apocalipse, ele é um tipo do anticristo, porque o objetivo dele é destruir a adoração ao verdadeiro Deus. É por isso que ele diz que o seu nome significa, por isso que ele muda o seu nome para significar Deus encarnado, ou a encarnação de Deus presente ali. Deus está presente nele, porque ele é uma referência ao anticristo. Terceiro tópico, melhor dizendo, o tempo do fim. Um protótipo do anticristo. Vamos já ver isso. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das escrituras como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Enquanto nós vemos isso em Daniel, a história também já registrou o que Antíoco Epifânio fez. O Apocalipse diz que haverá um líder mundial, só que agora ele não será mais um chifre pequeno. Ele será um governo mundial. E ele agirá com a mesma ira, com o mesmo ódio, profanando o santuário de Deus, perseguindo o povo de Israel. Este será o anticristo. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão. O anticristo, o cumprimento cabal e global. Suas características são as de um ditador mundial. Então nós podemos observar o seguinte: Antíoco Epifânio era um serzinho cruel, era um verdadeiro demôniozinho cruel, mas como a
profecia de Daniel registra, ele era pequeno, ele era um pequeno chifre, era muito mais localizado naquela região aonde Seleucida dominou, onde Seleucida herdou aquela parte do Império de Alexandre. Mas o anticristo, com as mesmas características de Antíoco Epifânio, que aliás é muito interessante, depois professor ou mesmo aluno ou irmão que está ouvindo essa aula, pesquise um pouco sobre Antíoco Epifânio, a história mesmo, né? Que naquele momento se deu a revolta dos Macabeus, né? Pesquise um pouco para você ver como esse cara era terrível, perverso. Ele é sem dúvida uma imagem do que será o anticristo, só que o anticristo, como diz o pastor Antônio Gilberto, muito mais macro, numa expansão muito maior, numa dimensão muito maior. Será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surgiu do mar, ou seja, saiu do meio do povo. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ela representa o anticristo e o seu governo. Apocalipse 17:13 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, 10 poderes ou 10 reinos, né? E 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Contudo, assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo. O verso 25 retrata o Armagedon apocalíptico, quando o poder gentílico mundial sobre o anticristo será sobrenaturalmente destruído por Cristo na sua vinda. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, né? Será destruído também. Uma visão atormentadora. A visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado e adoeceu. Ao final ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo, né? Daniel capítulo 8, verso 27 diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Isso é muito importante nós observarmos aqui, porque assim, o mundo espiritual é algo muito maior do que nós possamos imaginar. É muito maior. Daniel teve uma visão de um período muito curto da história. Um período aí entre seus 500 anos. 500 anos de história da humanidade. Ele teve uma visão de tudo isso. É óbvio que também com alguns aspectos para o fim, mas isso deixou doente. Nós somos incapazes de compreender todos os mistérios de Deus. Então nós precisamos realmente ser humildes e pensar naquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas reveladas são para os homens. Aquilo que Deus revelou para nós, nós devemos buscar, estudar e compreender, mas aquilo que está oculto pertence a Deus. E Deus ocultou algumas coisas justamente porque Ele sabe que nós não temos estrutura para suportar tudo isso. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que a fraqueza nos abate. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei. Nós precisamos também distinguir, né, essas situações, entender que momentos de fraqueza não é o fim, que as nossas responsabilidades elas não podem ser abandonadas. Daniel nos dá esse exemplo clássico. Ele não está bem, mas ele procura se recuperar e voltar para os seus afazeres diante do rei, porque era sua responsabilidade. Mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso mostra que o conhecimento do porvir e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O conhecimento do que a Bíblia fala sobre o futuro deve nos levar a uma responsabilidade. É o que o apóstolo Pedro diz, que sabendo quem Deus é, do juízo que ele traz, sabendo que nós já fomos perdoados, que nós estamos em Cristo, então nós devemos viver uma vida
digna. Terceiro subtópico: humildade e confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da compreensão humana. Conhecer o futuro é só para Deus, meu amigo. É só para Deus. Conhecer o futuro é impossível. E mesmo quando Daniel recebeu essa revelação, o anjo teve que explicar para ele. Quando o anjo explica para ele, ele adoece do tão profundo, poderoso que isso é. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes, baseados em especulações. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Assim como o profeta, precisamos confiar no Senhor, né? Nós não temos capacidade de saber nada sequer das próximas horas da nossa vida. Por mais planos que a gente faça, mais certeza de que vai acontecer de fato, dos eventos que antecederão, a gente não tem. Muito menos de querer saber o futuro, aquilo que Deus decretou. Então nós precisamos de fato, quando trabalharmos escatologia, e nós temos um livro escrito, né, O Fim dos Tempos. Depois eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para você poder comprar o livro. É importante, nós trabalhamos esse livro com muita seriedade, com muita humildade, porque nós somos estudiosos da Bíblia, estudiosos de escatologia, mas com muita humildade, porque são coisas que não estão reveladas completamente. Muita coisa são apenas vislumbre. Muitas coisas nós só saberemos de fato no arrebatamento da igreja. Olhando para o contexto social e político, era praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, como por exemplo a ascensão da Grécia, né? Não tinha nada a ver, não era fazendo aquelas previsões políticas, né? As conexões de crescimento dos países, né? Fazendo aquelas conjecturas. Jamais imaginaria que a Grécia seria algo tão grande através de Alexandre, mas Daniel viu isso porque Deus o mostrou. Conclusão: ao estudarmos os últimos eventos mundiais de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo nesse mundo, mantemos nossa responsabilidade social e também nossos afazeres. Nós temos convicção de que Deus tem um tempo para esta geração, para esse planeta, para essa humanidade. Um dia tudo isso vai passar. É fato que a Bíblia nos informa que o fim virá, mas nós confiamos em Deus e por isso esperamos com esperança. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. E é isso aí, na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui e até a próxima. Paz e bem a todos.